E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física, ou melhor dizendo, mais uma alternativa, né, de um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Exercício que envolve plano inclinado, atrito, MUV, né, movimento uniformemente variado. E como é um exercício bastante extenso, né, ele dá um pouco de trabalho matemático, eu dividi as duas alternativas em dois vídeos, ou seja, neste vídeo nós vamos resolver a alternativa B. Nós já resolvemos em outro vídeo a alternativa A, né? Eu vou deixar aquele vídeo aqui na descrição, certo? Então, neste vídeo nós vamos resolver a alternativa B. Mas vamos reler a questão. Dois corpos com massas M1 e M2, né, aqui como mostra a figura, estão conectados por uma corda, né, uma corda ideal, né, inextensível, de massa expressiva, que passa sobre uma roldana ideal fixa, né, está fixa aqui em cima. No instante t igual a 0, quando o desnível entre os corpos é h, ou seja, o desnível aqui vertical entre os corpos é h, né, veja a figura 4, né, aqui embaixo deveria ter escrito figura 4 que eu tirei, eles são abandonados a partir do repouso, de modo que o corpo de massa M1 desliza para baixo. Ou seja, quando eles são abandonados do repouso, o corpo 1 vai para baixo, ou seja, o M2 vai para cima. É para considerar o coeficiente de atrito cinético entre os corpos da superfície. Então, a alternativa A que a gente já resolveu, eu queria saber a aceleração que os corpos adquirem. E a partir aqui das nossas marcações de forças e resoluções, nós chegamos nessa resposta aqui muito linda, né? É a gravidade dividida pela massa 1 mais a massa M2, que multiplica a massa 1, que multiplica seno de alfa menos micosseno de alfa, menos M2, que multiplica seno de beta mais micosseno beta. Essa é a aceleração que os corpos vão ter. E a alternativa B quer saber, após um tempo ΔT, né, quer saber qual que é o tempo ΔT após os corpos serem abandonados, que eles vão estar à mesma altura. Ou seja, que eles vão estar ao mesmo nível, né? Por exemplo, que o corpo M1 vai estar aqui e o corpo o M2 vão estar aqui. Então, esse desnível H aqui entre eles seja 0, né? Ou seja, eles estejam na mesma altura. Isso aqui foi só para mostrar mais ou menos. Só que vamos lá realmente resolver o exercício. Como que a gente vai resolver? Vamos pensar, né? Isso é muito legal, vamos pensar. Então, nós sabemos que quando os corpos são abandonados, o M1 vai para baixo, certo? Vai para baixo com uma aceleração que nós já calculamos, A, certo? Ele vai para baixo com uma aceleração A. E o M2 vai para cima também com uma aceleração A, certo? A aceleração é a aceleração do sistema, certo? Então, por exemplo, aqui seria A1 e A2. Eu estou dando nomes diferentes porque os vetores são diferentes, mas os módulos são iguais, certo? O módulo da aceleração que o corpo 1 vai ter é o mesmo módulo da aceleração que o corpo 2 vai ter, que é o mesmo módulo de A. Eu vou chamar o vetor A, aceleração, ele tem o mesmo módulo aqui para os dois, certo? As direções das acelerações dos dois corpos são diferentes, mas os seus módulos são iguais, porque é a aceleração do sistema. E o que nos importa nessa questão é o desnível H, certo? Então nós vamos adotar outro eixo, né? Para resolver a alternativa A, nós adotamos dois eixos, né? Um para um corpo, outro para o outro. Nós vamos adotar agora um terceiro sistema cartesiano, melhor dizendo, certo? Nós vamos adotar o padrão, certo? E, por enquanto, eu só vou desenhar o eixo Y, por enquanto. Então, o que nós sabemos? O que nos importa é o desnível vertical, ou seja, o corpo 1 ele está indo um pouco para baixo, um pouco para a esquerda, né? Inclinado. E o corpo 2 está indo um pouco para cima, um pouco para a esquerda. Só que o que nos importa é o movimento na vertical. O que nos importa é o quanto o M1 está descendo e o quanto o M2 está subindo. Porque o que nos importa é um desnível que está sendo medido na vertical, certo? Esse desnível H está sendo medido na vertical. Então, o que vai nos importar é realmente o que está acontecendo na vertical. Então, nós, na verdade, não vamos trabalhar com as acelerações como vetor um só, mas nós vamos usar as suas componentes, certo? Então, nós sabemos que o vetor ele pode ser decomposto, nós teremos aqui um componente x da aceleração de 1 e aqui uma componente y da aceleração de 1, certo? E a mesma coisa para o corpo 2. Nós teríamos aqui a componente y da aceleração de 2 e aqui, né, ficou um pouco torto isso, e aqui ficou torto de novo, e aqui, então vai ficar torto. Aqui a componente x
da aceleração de 2, certo? Então, de novo, o corpo A está meio que descendo para a esquerda, o corpo 2, né, o corpo 1 está meio que descendo para a esquerda, e o corpo 2 está meio que subindo e indo para a esquerda. Só que nos importa é o que está acontecendo na vertical. Então, o que está acontecendo no eixo X não nos importa, certo? O nosso desnível é medido no eixo Y, então nós vamos pensar apenas no eixo Y. Então, o que nos importa é a aceleração, a componente Y da aceleração de 1 e a componente Y da aceleração de 2. É isso que nos importa. Então, nós vamos ter que descobrir os seus valores. E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar aqui na nossa geometria, aqui na nossa trigonometria. Vamos usar esse mesmo eixo aqui que eu já desenhei, e vamos usar esse eixo para realmente dividir esse triângulo que nós temos em dois triângulos que possuem ângulos de 90 graus, certo? E vamos fazer o seguinte. Vamos pensar sobre os ângulos, certo? Esse ângulo alfa, junto com este outro ângulo, somados vão dar 90. Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, aqui nós já temos 90. Certo? Então aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa. Certo? Esse ângulo daqui. E o outro ângulo aqui, deste lado, este ângulo aqui, é o mesmo pensamento, certo? O beta mais esse ângulo aqui, isso tem que se dar 90, porque nós já temos mais 90 aqui. Então este outro aqui é também 90 menos o beta. Ou seja, este ângulo com beta são complementares e este outro com alfa são complementares. E o que é interessante é que, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. E o cosseno de um é o seno do outro, né? Nós podemos ver, por exemplo, entre 30 e 60. 30 mais 60 dá 90. O seno de 30 é o cosseno de 60. E o seno de 60 é o cosseno de 30. Também com 45. 45 graus é complementar a ele mesmo. Por isso que o seu seno é igual ao seu cosseno. Certo? Então, o que vai ser interessante aqui para nós? Vamos decompor aqui o nosso vetor aceleração. Vamos primeiro para o corpo 1. O que nós sabemos? Aqui é esse ângulo aqui de cima, certo? Esse mesmo, se nós seguíssemos aqui essas setas, este ângulo aqui, certo? Este ângulo é este mesmo ângulo aqui, certo? Este ângulo aqui é o 90 menos o alfa. Portanto, a aceleração em y de 1 é igual à aceleração, né? A componente y da aceleração vai ser a aceleração vezes o cosseno de 90 graus menos o alfa, certo? Ou seja, do seu complementar. Portanto, a aceleração em y para o 1 vai ser a vezes o seno de alfa, né? O cosseno do complementar, o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. Isso a gente pode mostrar rapidinho aqui usando a nossa trigonometria, né? Como é que a gente vai fazer isso? O cosseno de 90 menos alfa. Aqui, só a título de curiosidade. Sabemos que cosseno A menos cosseno B é o cosseno A cosseno B mais o seno A seno B. Portanto, isso vai ficar cosseno de 90 vezes o cosseno de alfa mais o seno de 90 vezes o seno de alfa. Bom, o cosseno de 90 é 0, então isso daqui é 0. O seno de 90 é 1, então só sobra o seno de alfa, certo? Então, o que nós descobrimos? A aceleração em y que o corpo 1 vai ter é a vezes o seno de alfa. Nós vamos fazer um raciocínio muito semelhante para descobrirmos a aceleração que o corpo 2 vai ter, certo? Então vamos lá. Como está meio apertado, ficou meio apertado aqui para o corpo 1, nós vamos reescrever esses vetores aqui. Então nós temos aqui a aceleração, nós temos aqui a componente em y, a2y, nós temos aqui a componente em x, o a2x, certo? E o que nós sabemos? O ângulo beta é este ângulo aqui, certo? É o próprio ângulo que está entre
a componente x da aceleração e a tração, né, que seria a força que está na direção da aceleração. Ou seja, entre a nossa aceleração e nossa componente x da aceleração, nós temos aqui o ângulo beta. Melhor dizendo, já vamos escrever que o A2y, é igual ao A vezes o seno de beta. Certo? Esse é um jeito semelhante de pensar. Nós deduzimos que aqui o ângulo complementar ao de alfa onde estava para o corpo 1. E disso nós chegamos ao valor da sua componente y. Para o beta nós já fizemos diferente. Certo? Nós já pensamos direto onde está aquele ângulo. Nós já marcamos aqui, nós já descobrimos. Vou redesenhar aqui os vetores para ficar mais fácil. Vamos lá. Aqui estão os nossos eixos, certo? Aqui está a componente y. Eu estou redesenhando porque ficou meio apertado ali. Aqui está a componente x. Aqui A2x. E aqui está a aceleração que o corpo está tendo. Aqui a aceleração. Aqui está o ângulo beta, como nós podemos perceber pelo desenho, certo? Porque a aceleração em x é paralela a esta reta aqui, e a aceleração, né, que o corpo está tendo é paralela ao seu plano, certo? Então o ângulo entre a aceleração e seu componente x é o próprio beta. Então, y então é o seno, né? Porque o x seria o cosseno, a componente y é seno. Então, nós já descobrimos aqui os valores das componentes da aceleração, as acelerações que realmente estão influenciando no desnível vertical. Então, o próximo passo é nós adotarmos eixos, certo? Nós vamos ter que adotar eixos para nós nos orientarmos. Na verdade, nós já adotamos aqui, que aqui está o y, certo? Aqui está o eixo y, e vai continuar sendo aqui o eixo y. Mas nós vamos considerar que para baixo é positivo. Vamos considerar para baixo positivo, porque o corpo A está indo para baixo, o corpo 1 está indo para baixo, certo? Então, para cima, obviamente, é negativo. E vamos adotar que aqui onde o corpo 1 está, na hora que eles são abandonados, aqui é espaço igual a zero. Certo? Aqui está o eixo x e aqui é a origem, certo? A origem para o eixo y aqui é zero, certo? Onde o corpo 1 está no começo, ali é zero. Portanto, onde o corpo 2 está no começo é a altura h, certo? Porque o desnível entre eles é h. Então vamos logo aqui pensar. Vamos reescrever o que nós deduzimos. A aceleração em 1, a componente y da aceleração 1 é igual à aceleração vezes o seno de alfa. A gente deduziu isso. Agora vamos pensar na nossa orientação. O corpo 1 está indo para baixo, certo? Nós adotamos que para baixo é positivo, então fica assim mesmo. Agora, para a componente y da aceleração 2. Bom, o corpo 2 está subindo. Nós adotamos que para cima é negativo. Então, essa aceleração vai ficar negativa. Ou seja, vai ficar menos A vezes o seno de beta. E o que nós sabemos? Está sendo uma aceleração constante. Certo? Portanto, a aceleração mas é uma aceleração constante. Portanto, é um movimento uniformemente variado. Aí que entra a parte de μv. E o que nós estamos querendo descobrir? Nós queremos relacionar o desnível H. Ou seja, H é um espaço para o eixo y entre os dois corpos. Então, nós vamos usar o sorvetão lá. Vamos usar aqui a equação horária dos espaços para o MV. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E é isso que nós vamos usar e vamos resolver a alternativa B do exercício. Então, vamos pensar a equação horária, né, o espaço para o corpo 1. Isso é igual a... Bom, qual que é o espaço inicial do corpo 1? Nós estamos considerando que o espaço inicial para o corpo 1 é 0. Né? Nós estamos considerando que onde o corpo 1 está na hora que eles são soltos, ali é o 0. E onde o corpo 2 está quando eles são soltos é o H, porque o desnível entre eles no início era H. Nós estamos apenas adotando referenciais. Então, para o corpo 1, a equação horária é S1 e o S0 é 0. A velocidade inicial é 0, porque sai do repouso. Então, AT quadrado sobre 2. Qual que é a aceleração de 1, né? Nós estamos considerando aqui o eixo y, né? Apenas o eixo y, então a aceleração é A seno θ. Então, desculpa, A seno θ não, A seno alfa. A seno alfa vezes t quadrado sobre 2. E a equação horária dos espaços para o corpo 2 vai ser, bom, S0, nós já vimos que é H, certo? Esse H fica positivo porque está abaixo
está para baixo da origem, mas nós adotamos que para baixo é positivo. Então, h é o espaço inicial, velocidade inicial é 0, né, porque saiu do repouso, e mais at quadrado sobre 2. A aceleração é menos a seno beta, então vai ficar menos a seno beta t quadrado sobre 2. Então, nós só vamos aqui para isso daqui ficar igual ao enunciado, né? No enunciado, nós tínhamos, ele falou o intervalo de tempo ΔT. Então, no lugar de t, nós vamos colocar ΔT, né? Por que nós podemos fazer isso? ΔT é t menos t0. Ele diz que o tempo inicial é t igual a 0, certo? Então, nós vamos adotar aqui o t0 é o próprio 0. Então, o ΔT é igual a t. Então, só para ficar igual ao enunciado, no lugar de t, nós vamos colocar ΔT, né? Mas isso não mudaria nada. O que vai acontecer? Nós queremos saber quanto tempo que vai demorar para os corpos estarem à mesma altura. Essas equações horárias dos espaços que nós descobrimos, essas equações são as equações horárias dos espaços em relação ao eixo y, certo? Essas equações definem o movimento, o deslocamento no eixo y. Nós queremos saber quando o desnível vai ser igual a 0, ou seja, a diferença de altura no eixo y para os dois corpos vai ser 0, ou seja, eles vão estar à mesma altura. Quando eles estiverem à mesma altura, a posição deles no eixo y vai ser a mesma. Portanto, S1 vai ser igual a S2. Certo? S2, né? Não é coração. Que piada ruim. Então, S1 é A seno de θ. E nós vamos, no lugar de t, colocar ΔT quadrado. E por que eu fiz aquela piada que foi muito ruim? Sobre 2, que é igual a... Qual que é o espaço de 2? O espaço de 2 é H menos A seno de beta ΔT quadrado sobre 2. Então, vamos passar isso aqui para o outro lado, ou seja, nós vamos somar dos dois lados a seno beta t quadrado sobre 2. Então, nós vamos ficar aqui a seno de alfa delta t quadrado sobre 2, né, que nós já estamos passando para o outro lado aquilo lá. Então, menos a seno de beta delta t quadrado é igual a h. Portanto, vamos colocar a e ΔT quadrado em evidência. Então, a ΔT quadrado que multiplica seno de alfa menos o seno de beta é igual a 2h, né? Multipliquei os dois lados por 2. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos isolar o ΔT quadrado, ou seja, dos dois lados nós vamos dividir por a seno de alfa menos seno de beta. Nós vamos chegar aqui, ΔT quadrado é igual a 2h dividido por a, que multiplica seno de alfa menos o seno de beta. Então, vamos passar aqui para uma área, né, mais limpa. Então, ΔT, né, como vai ser, nós vamos usar um tempo positivo, né, vai ser partindo do instante t igual a 0. Né, então, o tempo só vai ficar positivo. Nós vamos considerar o resultado positivo, vai ser a raiz de 2h sobre, como nós vimos aqui, 2h sobre a seno de alfa menos seno de beta. A que multiplica seno de alfa menos o seno de beta. E só para completar, nós vamos substituir no lugar de a o valor que nós conseguimos lá na alternativa A. Certo? Nós deduzimos na alternativa A que este aqui é o valor para A. Este é o valor da aceleração. Então, nós vamos só substituir aqui dentro. Certo? Então, o ΔT vai ser igual a raiz. Essa resposta vai ficar realmente grande. A raiz de. Bom, no lugar de A, nós vamos colocar tudo isso daqui. Então, nós podemos ver que isso vai ficar uma divisão de fração. Certo? Porque o A já está... Algo está sendo dividido por A. E A já é uma fração. Então, a gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Por que eu estou falando isso? Porque esse M1, M2 está dividindo o A, né? E algo já está sendo dividido por A. Então, avançando aqui, já avançando nas nossas contas, esse mais M1, M2 vai aparecer aqui no nominador. Certo? E que divide
aqui no lugar de A, nós já estamos colocando M1 e M2, que vai ficar no nominador, e vamos colocar isso aqui no denominador. Então, G, que multiplica, eu já vou colocar aqui multiplicando seno alfa, seno beta, menos seno beta na frente, que multiplica. E aí vamos lá para aquela parte muito grande. M1, que multiplica seno de alfa menos mi cosseno de alfa. Então, M1, que multiplica seno de alfa menos o mi cosseno de alfa, menos M2, que multiplica seno de beta mais mi cosseno beta. Então, que multiplica seno de beta mais mi. Estou escrevendo muito pequeno, porque eu acho que não vai caber, mas vamos lá. Seno de beta mais mi cosseno de beta. E esse é o tempo que será necessário para que o desnível entre os corpos seja igual a zero. É um exercício que talvez os resultados sejam um pouco estranhos, né? Mas nós realmente temos que colocar em função das variáveis que nós temos. Mas é muito legal esse exercício, é muito legal para treinar todos esses assuntos. Então é isso, resolvemos mais um exercício muito legal. Bons estudos, um abraço e até a próxima.